E combate à AIDS, conversamos aí com Lilian Venuto, diretora de saúde coletiva da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Angra, na segunda-feira. Essa entrevista já está disponível lá no nosso site e hoje conversaremos aqui com a psicóloga doutora Juliana Ribeiro, que é nossa consultora também aqui de praxe, né, maravilhosa, e que também já trabalhou muito tempo com esse programa, né, que na verdade não é mais DST AIDS, agora é IST, né, infecções sexualmente transmissíveis e AIDS. Lá também na Secretaria de Saúde tem toda uma bagagem aí por trás e a gente vai conversar sobre isso. Doutora Juliana, muito obrigada pela sua presença aqui no Passando a Limpo. Bom dia, Carlinha. Bom dia, ouvintes da Rádio Costa Azul. Eu que agradeço por estar aqui, porque apesar de não estar mais no IST AIDS, eu tenho isso muito ainda na minha vida. Sempre que eu converso com as pessoas, eu falo sobre esse assunto, porque eu acho muito importante, principalmente com a galera mais jovem. Então, sempre que eu posso, eu estou tocando nesse assunto. Então, vamos falar hoje na rádio, né? Exatamente. Desde os idos do talk show lá em 2012, 2013, a gente já tem essa relação aqui bacana de consultoria e você com essa bagagem muito interessante pra gente aqui. Bom, vamos falar sobre AIDS, né? Segundo aqui dados da Secretaria de Saúde, 840 pessoas são acompanhadas no programa, né, de IST AIDS. 14 adolescentes portadores por transmissão de mãe para filha, portadores de transmissão vertical, né, que passou de mãe para filho, e 4 crianças de 5 a 9 anos, e isso são dados de Angra dos Reis. Juliana, nessa sua experiência com o IST AIDS em Angra dos Reis, você como psicóloga, como é que funciona esse acolhimento dessa pessoa? Muita gente ainda tem preconceito, né? Ainda existe essa coisa do quero descrição, não quero que as pessoas saibam que eu sou portador do vírus HIV. Como é que funciona para essa pessoa quando ela recebe o diagnóstico? Como é esse acolhimento lá, né, no programa IST AIDS? Então, primeiramente, existe sim o preconceito ainda, e é muito forte. E muitas vezes é da própria pessoa com ela mesmo. Às vezes nem tanto é da sociedade. Existe também, né? A gente não pode dizer que não existe. Mas às vezes é dela própria. E a gente falar, né, de AIDS, de IST, a gente está falando de quê? De sexualidade. E as pessoas têm muita dificuldade em assumir, né, que da sua sexualidade acontece. Você tem, por exemplo, o adolescente tem a namorada ou o namorado, se relaciona, mas ele não gosta de falar sobre. E aí, quando você toca num assunto de uma infecção sexualmente transmissível ou de HIV/AIDS, você necessariamente está falando de sexo. Sim. Então, é um tabu ainda na sociedade. E isso faz com que gere um preconceito também. E com relação ao acolhimento, eu acho importantíssimo o trabalho que se faz no programa, né? A equipe que está lá. Porque quando ela recebe o diagnóstico de HIV, alguns estão preparados, outros não estão preparados, alguns agem como se aquilo fosse uma sentença de morte, outros agem, assim, num primeiro momento, como se nada tivesse acontecido. Então, você ter o respaldo de uma equipe técnica, de um psicólogo para acompanhamento, é muito importante. Uhum. E aí vocês conversam com essas pessoas que são diagnosticadas e tentam mostrar a realidade, que não é bem assim, que já existe um tratamento, na verdade é uma doença crônica, mas existe um tratamento e que dá uma sobrevida aí, bastante otimista para a pessoa, né? Sim, tudo isso é falado no tempo, né, do paciente que está recebendo o diagnóstico, que às vezes, dependendo da reação de cada um, vai depender a abordagem do profissional também. Mas sim, a gente fala da importância do uso do preservativo, inclusive quando se tem um diagnóstico positivo. A gente fala como ele vai viver com aquilo, que não é, a gente desmistifica aquilo de sentença de morte. É claro, Carla, que assim, a pessoa não morre mais de AIDS, né? Porque ela toma a medicação e aí ela vai reestruturar o sistema imunológico dela e ela vai trabalhar, ela vai estudar, enfim, dependendo da faixa etária de cada um. Mas é importante dizer também que existem os efeitos colaterais das medicações, que incomodam também. Então você fica um certo tempo, você imagina tomando uma medicação tão forte como é o antirretroviral, como é que seu corpo vai receber aquilo, que ele não estava acostumado? Então, às vezes, dá sintomas muito ruins, como dor de cabeça, prostração, diarreia. Então, incomoda quem trabalha no início, quem estuda. Tem medicação? Ótimo. Quem recebeu o diagnóstico positivo, dá para conviver tranquilo. Mas se você pode evitar, por que não evitar? Né? E é de graça.
Exatamente. É uma doença, a gente precisa falar sobre isso. Tava escutando uma entrevista da Lucinha Araújo. Lucinha Araújo é a mãe do nosso querido poeta, nosso famoso Cazuza, né? E ela acompanhou de perto o que foi a AIDS lá na década de 80, o início da doença, quando os cientistas, os pesquisadores e os médicos não sabiam nem do que se tratava. É uma epidemia que matou muita gente. E ela sofreu com o filho dela definhando, assim, em pouco tempo, porque realmente as pessoas não sabiam nem que tipo de medicamento, que não existia nem o antirretroviral nessa época. E ele foi para os Estados Unidos, ele teve tratamento de altíssima qualidade e não conseguiu realmente. Ela estava até falando que no finalzinho, aí uma semana antes da vida dele, ele estava realmente, bem complicado. Definhando. E o que acontece? Aí eu vou entrar em outra questão. Hoje existem o coquetel. Coquetel porque é uma combinação de remédios, que aí se chama coquetel, que são os antirretrovirais, para amenizar, para te fortalecer o seu organismo contra o HIV. Né? Porque uma coisa é o vírus HIV, outra coisa é a AIDS. O HIV faz a AIDS acontecer, mas a AIDS já é a doença, né? Já é a doença. Isso, o HIV não tem sintoma. Ele ainda não tem sintoma. Ele é um vírus que você é portador do vírus. Só que as pessoas, o maior número de pessoas infectadas hoje em dia são adolescentes de 16 a 26 anos. Por quê? Você acredita que, por exemplo, esse impacto daquelas pessoas que morreram nos anos 80, como Cazuza, Lauro Corona, o Fred Mercury, esses ídolos, né, da década de 80 e 90, eles não viram essas pessoas definhar, porque a maioria nasceram agora, né, na década de 2000. Você acha que isso influencia, por exemplo, as pessoas não estarem se prevenindo com camisinha? Do tipo, ver o que... Por exemplo, eu lembro que eu vi o Cazuza, isso pra mim não quero isso pra minha vida de jeito nenhum. Você acha que... Porque essas pessoas de hoje, entre 16 e 26, não viram esses ícones, essas personalidades definhando, que eles estão mais negligentes na prevenção? Acho que isso pode contribuir também, mas eu acho também que no caso do adolescente, que ele tem ainda aquela situação de achar que nada acontece com ele, que o mundo pode estar todo errado e nada acontece com ele, ajuda ele a não usar o preservativo também. E no caso das meninas, né, a questão romântica, né, do relacionamento, ele só me quer, ele só quer ficar comigo, que é sem preservativo. Basta olhar que a gente vê um monte de adolescente hoje aí grávida. Sorte, gravidez e saúde. Mas poderia também ter pego nessa transa sem camisinha, um HIV, uma IST. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Mesmo quando a gente já tem um relacionamento mais sério, a gente pode também pegar, né, ou a AIDS ou a IST. Por quê? Porque, às vezes, o cara, se for no início de relacionamento, um relacionamento anterior que ele teve, ele pode ter se contaminado e pode estar passando pra você. E a gente também nunca sabe num relacionamento, né, o que acontece de fato. A gente só sabe que o cara tá ali com a gente, ou a mulher tá ali com a gente, eu vou falar só cara, porque isso pode acontecer pra ambos os sexos, né? É importante a gente dizer também que, assim, a gente vê essa coisa do romantismo da adolescência, né? Você... Tá ficando, porque hoje ficando com uma pessoa, depois ele passa a ser namorado. E aí ele passa a ter toda a imunidade do mundo. Virou namorado, não tem mais doença nenhuma. Não, é a mesma pessoa. O HIV não tem cara. E geralmente nessa fase do HIV, muitas pessoas ficam longos anos sem ter nenhum efeito no corpo. Ou seja, não, ele deveria ter manchas na pele ou alguma coisa. Não necessariamente. O HIV, ele fica lá escondidinho, né? Então é importante a gente saber disso, que não tem cara. A HIV não tem cara. E outra coisa, gostaria que você falasse muito sobre isso, batesse nessa tecla. É uma doença prevenível, porque se é que dá pra gente prevenir essa doença, né? O que acontece? Antigamente, muita gente fazia a transfusão de sangue e algumas pessoas, inclusive aquele médico Betinho, né? Ele pegou, médico não, sociólogo Betinho, ele pegou por transfusão de sangue. Mas hoje em dia não existe mais isso, porque lá nos bancos de doação de sangue tem todos aqueles exames, é isso? Isso, tem toda a testagem. Além da entrevista, né? Tem a testagem do sangue. Então, através do sangue, eu não vou dizer que é impossível, mas é muito difícil de acontecer. Exatamente. A gente não tem quase que 100% de chance de não acontecer pela transfusão de sangue a transmissão do HIV. Mas, então, é uma coisa sexual que você pode prevenir usando a camisinha. Não é tipo uma diabetes, que, por exemplo, pode ser uma doença genética, né? Que você não tem escolha. Você não escolhe ter diabetes, você não escolhe ter hipertensão, você não escolhe ter câncer.
não é? Mas o HIV, sim, você escolhe ter, com essa questão de não se precaver, de não se prevenir com a camisinha, não é isso? Exatamente. Você Fala só pra não gente um pouquinho escolhe sobre se isso. você, né, pegar por transmissão vertical, como você já havia comentado. Fora isso, sim. Se você não usar o preservativo, você vai estar, sim, suscetível a pegar a doença. Com qualquer pessoa, como você disse. Não tem cor, não tem religião, não tem status financeiro, não tem se é feminino ou masculino, enfim. Não usou preservativo, você está exposto ao vírus HIV. Você não sabe. E você falou uma coisa muito legal, porque me fez reviver, né? Uma época que a gente teve uma campanha disso. A AIDS não tem cara. E não tem mesmo. E não tem até hoje. Acho que isso é um slogan que deveria, assim, ser sempre em toda campanha. Porque a gente acha que a gente é imune realmente. E não é. E aí, a primeira vez deu certo. E isso é uma coisa muito importante, sabe, Carlinhos? Quando ele chega lá para receber o exame e o aconselhamento, o acolhimento que a gente tem, quando é negativo o exame, aí que é mais reforçado o uso do preservativo. Porque às vezes a pessoa sai de lá de dentro pensando, beleza, eu não tenho. Então agora eu vou sair, posso fazer o que eu quiser, porque eu já estava fazendo e deu certo. E não é. E não é. Até então ele deu sorte, Deu né? sorte. Uma roleta russa, como dizem. E né? é uma roleta hora russa mesmo. Uma hora acontece. pode pegar você. A outra questão também que eu queria colocar, e aí por conta dessa faixa etária que tá contraindo mais a AIDS hoje em dia, que é entre os 16 e 26 anos, o que acontece? Além desses adolescentes e jovens adultos não terem visto essas pessoas definharem, tem essa questão do antirretroviral. Tudo tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Pra tudo na vida. O antirretroviral, ele deu uma sobrevida maior, né? Então, você tem uma vida com qualidade, saudável, aquela coisa toda. Mas, ao mesmo tempo, tem um monte de adolescente, eu já vi isso acontecer, eu já conversei com adolescente que falou isso, e eu rebati, que fala o seguinte, não tem problema eu pegar AIDS. Agora tem o remédio, eu tomo o remédio e tá tudo certo, eu vou sobreviver. E aí, é o que você falou, todo efeito colateral é uma doença crônica. Sim, as pessoas ainda morrem de AIDS, porque tem uma sobrevida, mas você fica suscetível a doenças oportunistas, que é a questão da tuberculose, por exemplo. Fala um pouquinho sobre isso. Porque tudo tem um lado bom e tem um lado ruim. Ter esse medicamento é bom, mas as pessoas têm que ter cautela. Sim. Porque ele não é cura, ele é tratamento. É diferente. Exatamente. E, ou mal ou bem, você tem sim uma vida tranquila. Só que você tem uma vida que você vai ficar dependente daquela medicação. Eu acredito que o adolescente não vai querer ficar preso a tomar todo dia uma medicação, a não ser que seja uma coisa que não seja da escolha dele. Fora isso, ele não vai querer parar de jogar o futebol dele porque tá na hora dele tomar o remédio. Ou ele não vai querer sair do trabalho dele mais cedo, ou não vai poder, se for um adolescente mais jovem, assim, vamos falar que já trabalha, para poder tomar o remédio dele. Então, existe toda uma questão, toda uma logística, não é simples assim. Existe o tratamento, que bom, né? E é importante também a gente dizer, a gente não deve ter preconceito com as pessoas que têm. Elas têm o vírus, elas se tratam e elas podem viver como qualquer outra pessoa. Só que se você pode se prevenir e não ter, porque se você perguntar para qualquer pessoa que tenha... E faz o tratamento... se ela pudesse não ter... O que ela te responderia? Com certeza que não teria. Influencia em outras áreas também, Carlinhos. Vamos falar do adolescente, então? Influencia no relacionamento. Porque quando você descobre que você tem uma doença séria como essa, você precisa, quando tem um relacionamento, falar abertamente com o seu parceiro sobre a doença. E aí vem o medo de você perder o seu parceiro. Né? Tem a questão da depressão, que vem uma outra doença, até a aceitação da doença, porque... Não pode ser leviano com o parceiro. Você não pode ser leviano com a pessoa que você está se relacionando. Não pode. Né? Você precisa falar abertamente. Muitas pessoas, ainda por diversos motivos e também, inclusive, preconceito, às vezes não aceitam namorar com pessoas que têm, né, o vírus HIV. Existe isso. Por preconceito ou por até outros motivos que a gente não sabe. Mas isso é um fator preponderante. Falar é importante. É importante. O preconceito realmente dificulta a fala. Mas a gente precisa, já que a gente quer ter um relacionamento, a gente precisa jogar limpo com o nosso parceiro. Exatamente. Né? E até mesmo para que você fique mais à vontade. Porque vai ter uma hora que você vai estar com ele e vai precisar tomar seu remédio, por exemplo. E como é que você vai fazer? Você vai ver escondendo? É isso aí. E é importante ter disciplina no tratamento. Porque também essa sobrevida que se fala é também fruto da disciplina do tratamento. Não adianta você tomar aqui hoje, depois não toma, daqui a pouco toma, passa um mês sem tomar.
é disciplina no tratamento. Sim, porque não funciona a medicação, né? Vai falhar a medicação. Exatamente. Converso com a doutora Juliana Ribeiro, psicóloga. Agora, pra gente terminar, o Brasil é um dos únicos países no mundo que liberam esses coquetéis, que liberam esse tratamento gratuitamente. É um dos poucos países do mundo. Isso é muito importante a gente falar, né? Que o SUS, ele dispensa esse tratamento gratuitamente para toda a população. Fala um pouquinho sobre essa questão, doutora. É importantíssimo, né? Nesse momento que a gente vive, a gente falar como é que o SUS é importante na nossa vida, né? Aqui, qualquer pessoa que tenha o HIV, pode ser o mais pobre ou o mais rico, ele vai retirar medicamento no SUS. E são medicamentos caríssimos, que uma pessoa de classe econômica mais inferior não conseguiria ter acesso se não fosse dessa forma. Então, é muito importante isso. A camisinha é muito mais barato, né? Também é gratuita. E aí vai o recado para os adolescentes: não façam balão de camisinha. Por quê? Porque você vai precisar dela e você não vai ter. Não guarde na carteira como se fosse dinheiro, porque você pode acabar inutilizando a camisinha. A camisinha não é para ficar andando para lá e para cá, óbvio. Você vai precisar levar, se você precisar sair, aí de repente vai acontecer alguma coisa, você vai ter o preservativo. Mas não é para morar lá um ano, né, que você vai inutilizar. Na hora de abrir o preservativo, não abra com a boca, porque você vai inutilizar o preservativo. São cuidados que parecem óbvios, mas é importante a gente sempre estar falando para que não dê qualquer tipo de coisa errada, porque depois a culpa é da camisinha que é do SUS. A camisinha estourou, né? Acontece, às vezes acontece, né, da camisinha de estourar, o preservativo estourar. Mas isso aí não é uma coisa que é regra, isso é uma exceção, né? Então é importante sempre utilizar a camisinha, colocar da forma adequada, tem lá as instruções direitinho. E é isso, armazenar de forma correta. Doutora Juliana, eu queria agradecer a sua presença aqui no Passando a Limpo, mais uma vez aqui conosco. Muito obrigada, é sempre um prazer. E pode dar um último recado aí para as pessoas, né? Nesse mês de conscientização, essa semana que a gente está falando sobre a AIDS, a gente precisa falar abertamente sobre o assunto, né? Exatamente. O que eu quero deixar aqui registrado é isso. Não é só no mês de dezembro que a gente tem que falar sobre isso, né? A gente tem que falar sobre isso o tempo inteiro. Procurem o posto, peguem camisinha, usem camisinha. A gente não está aqui julgando quem está fazendo com quem ou como. O que a gente está falando é: faça corretamente. Faça da maneira certa, que você vai viver tranquilo e feliz com as suas escolhas. Exatamente. Muito bem, você pode fazer o exame do HIV lá nos CENS, né? Na verdade, nos Centros de Especialidades Médicas, na Secretaria de Saúde. Você pode ligar também. Tem um número aqui do grupo do IST, que é 3367-8069 e também 3377-6538. Você pode pegar essas e outras informações. É muito importante você sair da ignorância. Muita gente também não sabe que tem. É importante saber e começar o tratamento já. Muito obrigada, doutora Juliana Ribeiro. Passando a Limpo continua nessa semana com Dezembro Vermelho, mês de conscientização e combate à AIDS. Na sexta-feira, nós receberemos aqui o médico infectologista Dr. Eduardo Estevam de Barros. Ele vai falar sobre como funciona o vírus HIV, as doenças relacionadas à AIDS, né? Porque aí em paciente em estágio terminal, ele vai falar o que pode acontecer, como é que isso se complica dentro do corpo humano. Então a gente vai dar uma geral sobre como a AIDS e o HIV funcionam dentro do nosso organismo. Muito obrigada pela sua audiência. Passando a Limpo tem o oferecimento de Bazar Marcondes e Central da Beleza. Essa entrevista daqui a pouquinho lá no nosso site, costaazulfm.com.br. Até sexta-feira, um excelente dia. Tchau, tchau. Carla Machado, a Central da Beleza é a maior